Posso aproveitar para fazer uma pergunta do Leonardo Vieira Medina? Claro. Tem a ver com isso. Ele pergunta como se pede um biomodelo? O plano de saúde brasileiro cobre esse tipo de tecnologia? Pergunta interessante. Bom, vamos lá. Não cobre. Mas alguns não? Os mais caros? É difícil, mas já tiveram casos que pagaram. Mas, em geral, é um modelo que é um procedimento que não é pago. O plano de saúde, obviamente, o modelo deles é reduzir custo. Uhum. Quando a gente entra com um modelo desse, é um custo a mais. É no primeiro momento. Mas já tem papers que mostram que você economiza com isso, não tem? Tem papers. Só que é difícil, porque é um produto novo. E assim, tudo que é novo para o plano de saúde, enfim, é difícil de ser aprovado. Então, a gente ainda está nesse momento desse mercado. Mas, em geral, no mercado global de biomodelos ou de clones sintéticos, é um mercado que ainda não respondeu essa pergunta. Quem vai pagar essa conta? Mas vamos lá, quantos anos tem essa brincadeira? Praticamente. Porque assim, a tecnologia em si a gente sabe que é antiga. Mas quantos anos já está sendo usado isso no mundo de maneira prática? Eu estaria 8 anos. Então, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Então acho que isso vai dar vai ficar mais maduro nos próximos anos, imagino. Eu acredito que isso aqui vai se tornar uma realidade. Então, você pegar os Estados Unidos hoje, por exemplo, que é um mercado grande de biomodelos, o que acontece? Alguns hospitais já têm um centro de impressão 3D lá dentro. Então, você pode solicitar um modelo para eles. Então, eles arcam com esse custo porque eles veem isso como uma vantagem de aumentar o turnover do hospital, então você consegue fazer mais cirurgias. Uhum. Você consegue, por exemplo, trazer uma inovação para o hospital. Então, o seu hospital é visto como um hospital de tecnologia. Trazer melhores resultados dos seus pacientes. Então, eles estão vendo isso como um diferencial e eles estão eles pagam essa conta. No Brasil, isso ainda não aconteceu. Agora, a gente tem lá o CTI, lá, o Renato Archer, que obviamente que eles não, para atender o Brasil inteiro, o pipeline deles deve ser muito complicado, mas para casos mais complexos, dá para usar isso de graça no Brasil, imagino. Sim. O Renato Archer faz um trabalho fantástico. Eles têm uma baita de uma tecnologia, mas realmente é limitado. Então, assim, você precisa, eu acho, você precisa de empresas aqui para suportar todo o serviço, que é muito grande. E nisso ainda tem essa questão, como vai se pagar. Agora, a gente tem exemplos, você até trouxe um caso aqui, depois a gente vai mostrar, mas a gente tem casos que são casos tão complexos que sem uma solução como essa, não dá, né? Não dá. Então, daí voltando naquilo que a gente estava falando no começo, de treinamentos, né? Uhum. Quando você vai para o treinamento médico, basicamente, você tem uma pirâmide. Então, você tem lá embaixo o treinamento teórico que você vai ter. Uhum. Daí você vai para o treinamento prático, que é basicamente você ver um cirurgião fazendo. Então, é quando você está na residência, você começa a ver os cirurgiões operando. Depois você vai fazer um caso. E por último, se você for muito bom, você vai ensinar alguém a isso. Então, essa é basicamente a pirâmide de ensino na área de saúde, de cirurgias. Quando você tem um caso muito grave, é pouco provável que você estudou um caso desse na faculdade. É menos provável ainda que você viu um caso. Muitas vezes é um caso único. Exato, mas também. E assim, então essa pirâmide ela se quebra de treinamento. Então você tem que ter algumas ferramentas para suprir essa necessidade, que é o caso da Jacira que você comentou. A Jacira é uma paciente que veio da Angola, na verdade. Então o governo da Angola pagou para ela vir para o Brasil e falou, no Brasil procura o SUS. Então a Angola não fazia esse tipo de cirurgia, eles bancaram essa paciente para vir para cá. Uhum. Ela acabou caindo num serviço público. Esse serviço público nós tínhamos algum contato com alguns cirurgiões, eles nos consultaram e a gente acabou doando esse caso. Então era um caso interessante porque era uma paciente que tinha realmente uma patologia que chama encefaloceles. O que é isso? Ela tinha uma falha óssea no crânio, então o cérebro dela acabou crescendo para fora aqui. Essa falha era um buraco? Um buraco no crânio. E o cérebro, ele cresceu para fora, é isso? Exatamente, porque você tem uma pressão e enfim, e onde você tem uma forma de escoar, ele acabou indo. Isso na altura da testa aqui. Então ela tinha uma parte do cérebro aqui. Sei. E os cirurgiões que nós tínhamos contato, ou qualquer outros, eles tinham zero contato, era uma patologia muito rara essa, era uma doença rara. Então, como que eles iam fazer umas cirurgias sem saber nada daquilo, sem ter feito nenhum caso, sem ter visto alguém fazendo? Então, qual que foi a solução? Nós pegamos as imagens de tomografia dessa paciente, fizemos um clone sintético dela. Tá, bota na tela aí, Focas, a gente tem umas imagens aí. Fizemos um clone sintético dela e os cirurgiões puderam operar essa paciente. Então, eles operaram várias e várias vezes, até saber exatamente o que eles iam fazer naquela cirurgia. Então, aqui é o clone sintético da paciente. E os cirurgiões operando esse clone. Tá, aí vamos lá. Esse clone dela, você tem
e essa é uma das vantagens da impressão 3D, você consegue ter cada uma dessas camadas num material diferente, com uma resistência diferente. Por exemplo, o crânio é um plástico mais duro como o crânio. Exatamente. Que esse cara não vai conseguir cortar com estilete. Não. E aí você tem lá aquela película que cobre o cérebro, é mais molinha e por aí vai. Sim, essa é a grande vantagem, principalmente da tecnologia que nós usamos. Você consegue diferenciar esses materiais. Então você trata osso como osso, então você tem que vir realmente com craniótomo e cortar esse osso. A pele você corta com bisturi, enfim. Consegue fazer toda a simulação e realmente como vai ser feita na cirurgia. Uhum. Então, os cirurgiões eles treinaram essa cirurgia várias vezes, viram o que eles erraram, corrigiram o que eles erraram, e quando eles estavam realmente preparados, aí sim eles foram fazer a cirurgia nessa paciente. Então, é interessante chegar para a mãe da paciente e falar, eu já operei a sua filha várias vezes, agora eu tenho certeza que eu vou fazer, e agora realmente vou fazer a cirurgia nela. E o que eu acho que é fantástico nessa história é o seguinte, não é só o treinamento no sentido mais básico, né? Mas assim, o cara vai mais confiante, Sim. A cirurgia é muito mais rápida. Sim, tá Porque, tudo você fez planejado com um joguinho, você joga 10 vezes a mesma fase, Sim. a hora que você aprender, você vai fazer muito mais rápido. É exatamente Né? isso. Então, eu acho que é uma quantidade de vantagem muito grande. E em muitos desses casos, eu vi em alguns que eles, mesmo durante a operação, acabam levando uma réplica, porque eles conseguem ter um modelo ali para poder olhar, porque assim, quando você abre... Tem sangue, enfim. Sangue. Você tem uma área pequenininha. E às vezes é difícil ver o que é veia, o que é, né, enfim. Sim. Eu vou aproveitar para fazer também mais uma pergunta da Gabi Costa, que tem tudo a ver com isso. Ela pergunta se o biomodelo pode ser levado para dentro do centro cirúrgico e como funciona a esterilização do biomodelo. Perfeito. Então, sim, ele pode ser utilizado e é utilizado para levar justamente para essas questões que o Cava comentou. E como é que é a esterilização? Daí depende do material. Mas, em geral, ele pode passar pelo mesmo processo de esterilização que é feito no hospital para instrumentais e implantes. Então, não tem dificuldade com relação a isso. Legal.